Graça e paz, irmãos. Esse é mais um episódio do Bíblia Podcast. Para a glória de Deus, é o terceiro episódio. E hoje estamos aqui com um convidado super mega especial. Enfim, especial para mim porque eu conheci, onde Deus me apresentou e aprendi a ter um carinho especial por ele. E hoje ele é o meu pastor. Então não poderia ser de outra forma tão especial para mim. Além de ser um homem extremamente preparado que vai nos dar condições de debater mais um tema bíblico. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de a igreja bíblica, como identificar a igreja bíblica, naturalmente o pastor bíblico e o cristão bíblico. Nós estamos passando por esses tempos difíceis, onde nós não conseguimos mais enxergar a Cristo em algumas pessoas que se denominam cristãos, né? Então, hoje nós vamos entender como identificar o cristão genuíno, como identificar as pessoas que realmente não apenas se apresentam como tal, mas se comportam como tal, agem como tal e têm atitudes como tal. Portanto, está aqui conosco o pastor Robert, pastor Robert, que está aí à frente da Igreja Bíblica Semear. E vou passar a palavra para ele, vou esperar que ele se apresente, e depois já veio alguma coisa aqui para perguntar já, pastor. Pastor, okay. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter o senhor aqui conosco no Bíblia Podcast. Muito obrigado, prazer é meu estar contigo, depois de tanto tempo distante, retomamos nossos relacionamentos e estamos caminhando. Bom também estar com cada um que está nos ouvindo agora e temos a expectativa de sermos úteis para tratarmos de um assunto tão importante que demandou a vinda do Filho de Deus a esse mundo. Pastor, e no caso, a primeira pergunta, não é uma pergunta, o questionamento que eu vou levantar aqui. O senhor é um pastor bastante conhecido aqui em João Pessoa, bastante respeitado aqui em João Pessoa. O senhor iniciou uma caminhada com uma denominação e hoje o senhor é responsável por fundar uma nova denominação que leva no nome a palavra bíblica. Quando o senhor pensou nesse nome bíblico, já havia algum tipo de pensamento de uma ideologia evangélica que estava caminhando para não ser não bíblica? Não, na verdade não era nesse ponto de contradição ou de diferença. É que normalmente quando procuramos um nome para alguma coisa, a gente espera que esse nome venha espelhar exatamente aquilo que você deseja. Isso está mesmo no mundo secular. Uma empresa procura ter o nome dela de acordo com os produtos que ela oferece. E quando fomos pensar nome, e na verdade, pastor Tom, foi a coisa mais difícil do mundo foi encontrar um nome. O senhor comentou. Porque todos os nomes que vinham assim à mente, fazíamos uma pesquisa e verificávamos que já eram existentes. Mas duas coisas nós gostaríamos muito de ter no nosso nome. O primeiro é esse, é uma referência e uma vinculação bem direta com a palavra de Deus, que ela fosse bíblica. E a segunda, que tivesse nela a ideia do significado dela, do que se esperar dela. E daí veio o nome Semear, né? Que fosse uma igreja que não apenas cuidasse dos interesses locais de Jerusalém, mas estivesse atenta também à sua Judéia, à sua Samaria e aos seus confins do mundo. Então veio o nome Semear em função disso, né? Está ali em Mateus capítulo 13, e saiu o semeador a semear. E hoje nós temos a Igreja Bíblica Semear. Sim. Mas o pastor já começou com certa robustez, né? A IBS. Você colocando assim, dá a impressão de que somos uma igreja muito forte aqui na cidade, em termos de quantidade, e não é bem assim. Pelo menos ainda não somos. Somos uma igreja ainda pequena, temos aqui apenas 6 congregações em João Pessoa, e aqui dentro apenas isso, então somos uma igreja pequena ainda, mas temos cuidado desses 2 princípios, né? Que elas sejam uma igreja de fato pautada e fundamentada em Deus, na palavra de Deus e com os propósitos de Deus bem vinculados a ela.
Pois bem, a julgar da sua experiência, pastor, que eu vou até perguntar, que eu fiz essa pergunta até o pastor Rinaldo, já tem quanto tempo essa caminhada ministerial, pastoral? Já tem um tempinho, né? Já temos cerca de 30 anos nessa caminhada como ordenado, aliás, completa agora, dia 17 de dezembro agora desse ano, 30 anos de caminhada de ordenado, mas antes disso já estávamos bem inseridos na obra, funcionando bem dentro da igreja, como representante, pregando, ministrando e tudo aquilo que um pastor faz, já fazíamos há alguns anos. Então, aí vamos pegar. Eu gosto de pegar esses pastores experientes justamente para absorver isso daí. Essa caminhada de 30 anos. Houve algum momento, serve para você que está aí nos assistindo, e serve para mim também, uma dúvida bem original. Houve algum momento nessa caminhada onde a Bíblia em si fosse tão atacada? O senhor viveu essa realidade em um outro momento? Hoje realmente as coisas estão bem visíveis. Porque hoje se fala como é que eles falam? Em reescrever. Hoje se usa Isso. essa afirmativa, não, temos que reescrever a Bíblia como se ela estivesse perdendo o seu peso de relevância. Isso aconteceu em algum momento, há 30 anos atrás, em algum momento na sua jornada? Antigamente, pastor Thomas, talvez quem viesse a dizer uma coisa dessa fossem pessoas que estivessem fora da igreja, alguns desigrejados, insatisfeitos, ou quem sabe até mesmo alguns ateus, assim que desejassem jogar uma pedra na vidraça. Mas hoje não, hoje é gente de dentro, é gente de dentro da igreja, e gente que tem uma grande relevância, uma grande visibilidade, que anda falando coisas muito estranhas. Muito. E aí é quando a gente começa a nossa conversa. Como isto é possível? Como é que é possível o senhor, com toda a experiência, o seu olhar assim, não é de dentro da igreja, tá surgindo. Isso me leva a entender que tem gente dentro da igreja que não é igreja. Ora, isso aí desde sempre foi assim, né? Você já lemos ali no Novo Testamento que os grandes problemas, pessoas que trouxeram grandes problemas para a igreja, Surgiu de dentro. surgiu de dentro, era do nosso meio, saíram de nós, mas não eram dos nossos, efetivamente. Porque é bem Verdade. provável que a gente venha comentar hoje sobre a igreja, mas a igreja não é só uma reunião de pessoas. Existem outras marcas para que se possa ser efetivamente uma igreja. Não é quem prega bem, não é quem, sabe, tem uma capacidade de criar, de fazer a coisa acontecer. As marcas da igreja não são bem essas. As marcas não são habilidades. As marcas são caráter, são marcas de caráter, são marcas de fidelidade, por aí vai. Essas são marcas que acredito eu que o senhor está usando, provavelmente, com certeza, a Bíblia como parâmetro para definir. Com certeza. Mas as outras marcas que o senhor entende que não são marcas, hoje estão sendo enxergadas como parâmetro para poder designar alguém como igreja. Vamos supor, hoje um pastor, pegando a questão pastoral da coisa, hoje um pastor, se ele for um bom comunicador, carismático, simpático e capaz de atrair pessoas, é visto como um pastor, e isso é o suficiente para que ele seja um pastor. Esse é um fato triste, mas que sempre existiu, Thomas. Sempre existiram os falsos profetas. E são falsos profetas porque eram tidos como profetas. Por isso são falsos profetas. Então, Porque hoje, como não se usa... olhavam para ele como se fossem profetas. Só que a mensagem deles não era exatamente a mensagem de Deus. Tinha ali dentro conteúdo, algum conteúdo que era de Deus, mas tinha também elementos que não eram de Deus. E aí, muitas vezes, no primeiro momento, quem vai discernir isso é Deus, ou aqueles a quem Deus dera o discernimento espiritual para identificar o que é falso do verdadeiro.
A nomenclatura profeta não é muito usada nos dias de hoje, embora algumas pessoas ainda insistam em usar e até se auto-identificar como profeta. Hoje nós temos a nomenclatura pastor, o título de pastor. Sim. Então, se eu pegando o gancho aí, as pessoas realmente olham para alguém que se apresenta como pastor como tal, como alguém que realmente está trazendo algo da parte de Deus. E hoje, levar o título de pastor é muito fácil. Hoje você pode se autodenominar pastor e ninguém se importa com isso, ninguém se importa com a sua história, ninguém se importa com a sua origem, ninguém se importa como foi que você se levantou pastor, como foi que você conquistou esse espaço de pastor, simplesmente pelo fato de falar bem, de falar bonito e de ser carismático. E aí é onde é que eu acredito que mora todo o perigo da coisa, e nós, pastores, aí eu tenho que definir. É aí onde é que traz a nossa discussão para o podcast de hoje. Eu tenho que distinguir o pastor bíblico e o pastor não bíblico. Sim. E aí o que seria exatamente, para que as pessoas aprendam, entendam e tenham esse discernimento, o que seria o pastor bíblico? Pastor bíblico é a mesma coisa que um pastor de Deus. Isso. É um pastor ordenado por Deus e que anda segundo os conselhos de Deus. Porque a Bíblia é uma inspiração divina. Sim. Não é isso? Então, é a mesma coisa, é um homem de Deus. É um homem, de fato, que representa Deus e que cuida daquilo que pertence a Deus, que é a igreja. Cada membro da igreja verdadeira, porque hoje a gente tem que falar assim também, é uma igreja Isso. verdadeira de uma outra igreja que é uma igreja aparente, que parece ser, mas não é. Antigamente existia um comercial aí que era do Denorex, né? Parece que é, mas não é, não é. E, infelizmente, É uma realidade nós contundente. temos na igreja pessoas que estão ali reunidas, como também tinha ao lado de Jesus. Aquela multidão que seguia Jesus, você olha assim, poxa, ele de fato formou uma grande igreja rápido. E sabemos que aquela multidão não era exatamente a igreja. Eram pessoas interessadas, gostavam do que ele falava, Simpatizantes, digamos assim. do que ele fazia, gostavam do ambiente espiritual que ele construía no entorno dele, gostavam da bondade, da misericórdia, de ver os sinais, as maravilhas que ele operava. Então, um conjunto de coisas que existem ainda no entorno da pessoa de Cristo, que é o cabeça da igreja, que faz com que as pessoas gostem de estar ali. Muitas vezes, porque o problema não é só o pastor, Sim, é essa coisa toda que está no entorno dele, que é a própria igreja, a sim, estrutura de igreja. Muitas pessoas chegam ali, quando eu falar igreja aqui, eu vou estar falando em templo, em local certo, de reunião. certo. Muitas pessoas chegam ao templo e encontram um bom louvor, encontram ali, sabe, uma boa receptividade por parte das pessoas, Sim. uma atenção, um carinho, uma palavra de afeto, um abraço, um sorriso. Isso é bom demais, hein? É bom demais. E muitas vezes, por ser bom demais, faz com que a pessoa fique ali Aí torna ruim. buscando Só o... apenas isso. Isso, exatamente. Fica por causa disso. Então, até quando as pessoas chegam ali na minha igreja, olha só, na minha igreja, quando eu falo a minha igreja, estou me referindo à igreja de Jesus Cristo, que ele me deu para cuidar, só Sim. para... Porque tem gente chata pra caramba por Mas aí, isso sabe, aí já pastor puxa uma Antônio? discussão. Essa sensação de minha igreja é uma realidade. Mas as pessoas hoje estão muito, com muito mimimi até nisso. É lógico que quando a gente fala que é minha igreja, a gente sabe que não é minha. É uma maneira de falar. Não é isso? É porque é aquela igreja que eu estou cuidando, aquele povo que Deus me deu para cuidar. Mas hoje a gente vive o tempo do mimimi mesmo, né? Então, isso também vai entrar na igreja, com relação a ela, aos pastores, também vai ter. E temos que filtrar tudo para não ficar tudo chato demais. Pastor, eu estou vendo que, assim, o que parece para mim uma questão de tempo, de era, o senhor está puxando
sempre uma explicação dizendo que isso já era uma realidade, Sim. que isso não é motivo para que a gente se entristeça ou se escandalize. Isso é um ponto bastante importante. Puxar para uma situação que, para alguns, e eu digo muitos, a afirmar aí os chamados desigrejados, que foi tema do último podcast, a ideia, o entendimento que nós temos, eu acho que eu posso chegar a esse entendimento também, posso afirmar que cheguei a esse entendimento também, é que isso é uma questão desta era, deste tempo. Mas o Senhor está sempre trazendo uma realidade que isso sempre aconteceu e, naturalmente, sempre vai existir, sempre vai acontecer. Então, o que faz diferença, então, o que seria? O que faz eu continuar caminhando, como eu devo olhar para isso para continuar caminhando? O fato é o seguinte, conforme eu disse, sempre existiu a verdadeira igreja e as pessoas que estavam juntos, mas nunca fizeram parte do corpo de Cristo efetivamente. Nunca trocou suas vestes. Eu confesso que eu estou olhando para essa sua colocação agora desse jeito e entendendo agora. O senhor realmente chamou minha atenção nesse sentido. Pois é. Então, isso sempre existiu. Agora, o fato hoje se intensifica um pouco mais por conta da mensagem que é pregada hoje. É uma mensagem de aparência, é uma mensagem para agradar, uma mensagem humanista. Nós somos ainda hoje, nossa cultura, fruto de uma era renascentista, humanista, que centraliza as atenções no homem. E muitas vezes o pregador, sem perceber, está levando uma mensagem centrada no homem e não centrada em Cristo. E isto faz o quê? Atrair muita gente, que enche as igrejas, mas não exatamente de igreja. Então, aí onde é que está o X da questão. Entende-se hoje que o resultado numérico é um resultado de estar sendo bem-sucedido. Sim. É um resultado que está caminhando realmente na vontade de Deus. Eu estive reunido com outro pastor, em que eu tive a ousadia de questionar ele o fato de ele ter levantado uma outra pessoa pastor. Como uma conversa de pastor para pastor. Eu disse, mas como é que você teve a ousadia de levantar aquele cidadão a pastor? Porque eu conhecia a vida do santo, né? Aí a resposta dele para mim foi, olha, mas está dando certo, viu? A igreja está crescendo. Eu confesso que na hora tive vontade de responder de dar um feedback mais contundente para essa resposta dele, mas eu guardei e preferi respeitar. Mas fui embora e fiquei pensando, como é que é possível olhar para um resultado numérico, né, sem observar o qualitativo e dizer, olha, mas está dando certo. Por quê? Porque está crescendo em número. Como assim está dando certo? Dando certo do ponto de vista de quem? Porque do ponto de vista bíblico não é. Muitas vezes, né? Nem tudo que... Aliás, eu aprendi com um outro pastor amigo, não sei se o senhor conheceu, acho que deve ter conhecido o pastor João de Deus. Conhecia. Né? Que foi o pastor João de Deus. Conheço ele, foi uma pessoa eu tenho contato nossa. com ele também até hoje. E eu aprendi com ele sempre dizia assim, ó, nem tudo que está dando certo é o certo. Isso era uma frase dele. Que ele já nesse tempo, há muitos anos atrás, ele já bateu ali, nem tudo que está dando certo é o certo, por causa desse pensamento quantitativo. Ou seja, se a igreja estiver cheia, né, se eu estiver crescendo, se eu estiver fazendo reforma, precisar de água tem aqui, tá? Obrigado. Estiver fazendo reforma e crescendo com o templo, e crescendo e aumentando o número de congregações, porque há algumas situações que o pastor, às vezes, fica constrangido porque ele não tem um número de congregações para comparar a alguns que têm um número X de congregações, ele fica um pouco tristinho por causa disso. Por quê? Porque nós estamos presos no quantitativo. Sim. E não no qualitativo. E eu percebo, pastor, o senhor pode me corrigir se eu estiver equivocado, e eu percebo que essa é uma energia que vem crescendo. Esse pensamento de que o quantitativo é o resultado positivo e aprovação divina e etc. E aí o que é que a gente entende? Como ontem nós estávamos conversando lá com o pastor Zito, né? Zito?
Missionário Zilton. Missionário Zilton. Zilton Alencar. Estava conversando com ele e ele falou a respeito me deu alguns dados a respeito de pastores ordenados, uma estatística de pastores que não leram a Bíblia inteira. Pastores que estão cuidando de outras pessoas e não leram, onde eles afirmaram, não, eu ainda não li a Bíblia inteira. Eu pego um texto aqui e acolá para aplicar naquele problema aqui e acolá, e assim eu vou remediando a igreja. Aí, pastor, eu não sei onde é que a gente vai chegar nesse jeito. Não venha me dizer que isso já existia. Meu irmão, repara só. Essa questão de igreja grande, igreja pequena, igreja que cresce, igreja que não cresce, a gente também tem que ter cuidado com tudo para fazer uma reflexão sobre isso. Porque, por exemplo, a primeira pregação após Pentecostes, Sim. pregação do apóstolo Pedro, Sim. a igreja cresceu muito. 3.000. 3.000. Então, e a partir daí, a igreja continuou crescendo. Então, crescer faz parte o crescimento da igreja. Né? Então, essa questão precisa ser olhada com muito cuidado. Agora, também tem o seguinte, a igreja que não cresce. Por que a igreja não cresce? Tem esse outro lado também. Tem outro lado. De maneira muito simplista, e para finalizar uma conversa, alguns dizem, não, porque eu prego a palavra de Deus conforme ela é, e as pessoas não querem ouvir a palavra, elas querem mesmo uma palavra mais água com açúcar, que massageia o ego delas, então... Ou seja, o problema não sou eu, então, o problema não sou eu. E, poxa, eu vejo isso. Pedro pregou uma mensagem bem bíblica e cresceu. Sim. Então, também não serve dizer que a igreja não cresce, porque se prega exatamente a palavra de Deus. Também não serve. Muito bem colocado. Agora, a uns Deus dá um talento, a outros 2, outros 5. Então, de fato, é conforme aquilo que Deus dá a cada um. Então, essa reflexão não pode ser apenas a igreja boa é a igreja que cresce muito. Porque pode não ser, porque ela pode estar crescendo. Ela pode ter à frente dela um animador de auditório e não um pregador do evangelho. E também o inverso, né? E o inverso também. Ela pode ter ali dentro um pregador chato, de uma mensagem só, que só sabe apontar dedos, só sabe criticar, só sabe apontar pontos negativos. Ou seja, é uma pessoa cáustica até para se ouvir. Porque quem chega na igreja, ela chega precisando, muitas vezes, de um renovo, de uma experiência, de uma palavra que levante, sabe, que a levante em termos de fé. Ela precisa de um vigor novo, porque ela não teve na semana sua experiência com Deus, que é outro problema grave da igreja de hoje. Uma igreja sem agenda com Deus. Como seria sem agenda com Deus? Sem agenda, mano. Sem programação? Não, sim, agenda. De tanto a tanto é trabalho, de tanto a tanto eu vou para o médico, de tanto a tanto, sabe, é o meu entretenimento. E Deus, entra onde? Sim, sem separar o tempo para Deus. Tempo para Deus, um tempo de qualidade para Deus. Então, é uma igreja apressada, uma igreja cheia de vontades. E quando eu falo igreja, eu estou falando esse ajuntamento de gente. Sim. Não estou falando exatamente igreja verdadeira. O corpo, né? O corpo de Cristo. Mas, agora, o corpo de Cristo está no meio disso, viu? Está no meio disso. Sempre existiu um corpo sadio, santificado, comprometido com Cristo, com a mensagem de Cristo, com a obra de Cristo. Essa é a palavra importante. Então, sempre Porque tem gente que não acredita mais que existe essa igreja. E eu não posso, é como Jesus. Jesus, ele olhava, via uma multidão. Mas ele sabia que não podia confiar naquelas pessoas. Ele sabia que não eram dele. Ele sabia que não fazia parte ainda do aprisco. Ele sabia. E o pastor também tem que saber que muita gente que está ali naquela expectativa de que um dia a palavra penetre e produza a fé salvífica. Porque... Essas pessoas, pastor, que estão ali,
Eu estou entendendo perfeitamente o que você está dizendo. Realmente, isso é uma realidade, é uma verdade. E eu acredito piamente também que no tempo de Cristo essas pessoas já existiam mesmo. As pessoas ali que estão ali fazendo um volume, mas não estão tendo utilidade. Estão ali fazendo um volume porque estão buscando um interesse privado, particular, pessoal, né? Mas estão ali interessadas de uma forma ou de outra, onde Jesus não poderia descartar, Jesus não poderia dispensar, né? E eu acredito que muitas vezes esse é o pensamento do pastor. Jesus nunca mandou embora Ninguém, né? ninguém da multidão. Isso, é Ele isso aí. sabia que estava ali com um propósito ainda equivocado, mas ele nunca mandou embora, ao contrário, ele tratou super bem. Muitas vezes ele mandou sentar, distribuiu comida para eles, deu palavra de esperança, continuou pregando o evangelho, continuou falando as boas novas. Então, nós também, como pastores, temos que fazer a mesma coisa. Ele é o nosso mestre, é o nosso modelo. Pregamos o evangelho, mas sabemos que nem todos que estão ali com você, muitas vezes anos a fio, sabemos que não fazem parte da igreja ainda, da igreja verdadeira. Sim. Porque simplificaram muito. Nós, liderança, eu vou me incluir, para não dar a ideia de que eu sou o certo e todo mundo está errado. Não é isso. Então, eu vou falar no termo geral. Nós, os pastores, temos tornado a palavra de Deus muito pequena. Muitas vezes pregamos apenas a fé. Creia em Deus. Faça parte do povo de Deus, que você vai ser muito abençoado. Venha para cá que o teu filho sai das drogas. Venha para cá que a sua casa, que é uma bagunça, é um conflito só, vai ter ali um espírito de paz. E quem não quer isso nesse mundo, né? E ao mesmo tempo não deixa de ser palavra de Deus também, É né? palavra de Deus, mas é apenas parte dela. Porque a pregação do evangelho verdadeiro pressupõe não apenas fé, pressupõe arrependimento. Arrependei-vos e crede. Então, a palavra arrependimento hoje está muito fora de moda. Frutos dignos de arrependimento está muito fora de moda. Não, coitado, é assim mesmo, vai ficar por aí. Aí fica 30 anos para ter uma pequena transformação na vida que, na verdade, não foi gerada pelo Espírito Santo, apenas por uma acomodação dele ao sistema da igreja. Ele aprendeu como deve funcionar. Ele aprendeu o que deve falar, o que não deve falar, ele aprendeu, sabe como funciona, quais são os ritos, e ele vai se acomodando a isso, e não se transformando num cristão. Então, pastor, vendo por esse ponto de vista, eu sempre enxerguei assim também, passa a impressão de que muita gente se encontra aprisionada numa ideia que foi ensinada, que foi construída. Por exemplo, a ideia de libertação. Eu entendo e vejo e percebo muitas pessoas presas a muitas questões, tanto na questão emocional. Tem pessoas que vivem verdadeiras prisões emocionais. Sim. E têm uma dificuldade enorme de se libertar. Aí vem a prisão psicológica, né? Pessoas que vivem realmente grilhões psicológicos e não conseguem se libertar. E também existe, pastor, a prisão espiritual. Sim. E essa prisão espiritual, eu acredito que ela arrasta as outras duas juntas. Se você está preso espiritualmente a uma ideia que lhe foi vendida, uma ideia que lhe foi ensinada, só que essa ideia ela não está por completa. Porque Deus é realmente tudo isso Deus é realmente o libertador, Deus é o abençoador, Deus é o criador, Deus é o todo-poderoso, Deus é o que dá a vitória, Deus é tudo isso. Sempre Mas foi. existe, e não podemos deixar por desapercebido, existe uma condição para que ele seja isso em nossas vidas. Sim ou não? Sim, lógico. E isso está muito explicitado no Evangelho. Exatamente. Mas a todos quantos o receberam, e não apenas creram nele, não apenas souberam que ele é poderoso, que ele faz milagres, que ele cura, que ele liberta, não apenas aqueles que creram nele dessa maneira, mas a todos quantos o receberam.
A Bíblia... Então, mas esse receber que hoje esse receber de hoje o receber é a aplicação Como é esse dessa verdade na sua vida. Poxa, eu posso saber que um remédio cura, eu posso saber. E eu tomo alguns medicamentos todos os dias, e eu tomo porque eu sei que ele cura. Mas se eu não o tomar, ele não produz seu efeito. Ele fica na prateleira, está lá, é fato, ele existe, ele é plenamente capaz de trazer alívio a meus problemas, mas enquanto fica lá e eu aqui, nada feito, nada acontece. A mesma coisa com o Senhor Jesus. Eu posso saber que Ele é o Filho de Deus, eu posso saber que Ele é tudo isso, mas enquanto Ele não fizer parte da minha vida, enquanto o meu coração não se abrir para recebê-lo, para acolhê-lo, como, preste atenção agora, você que me ouve, acolhê-lo como Salvador e Senhor, ou melhor, como Senhor e Salvador. Porque muita gente hoje só quer um Salvador e não um Senhor. E muita gente dentro dos templos hoje estão ali por conta de um Salvador que livrou as aspas do inferno, da culpa, da condenação. E o que é tudo verdade. É tudo verdade. Porém... E não tem nenhum problema que se queira isso. Sim. Não é isso? Claro. Nenhum problema. Mas apenas isso não está correto. É a metade da coisa. É como o Senhor. E é como o Senhor que Ele vem se aplicar à nossa vida. Aí sim. Sabe, enquanto eu não recebo a Jesus como Senhor da minha vida... Esse senhorio é que tem que ser mais destrinchado. Tem que ser destrinchado e tem muita liderança por aí amenizando bastante esse conceito. De senhorio. É algo radical mesmo. Isso, essa é a palavra que eu uso, radical. É transferência de domínio da sua vida. Renúncia. Enquanto não há Entrega. uma transferência de domínio, enquanto a pessoa permanece centrada nela mesma, ela no comando, não existe o senhorio. Não existe senhorio e não existe redenção nisto. Não existe ninguém no reino de Deus assim. E, consequentemente, todas as promessas que outrora foi ofertada... Olha o que eu falei agora. Não existe ninguém dentro do reino de Deus que não tenha Jesus como o Senhor da sua vida. Então, esse povo que vive dentro dos templos, resistindo à vontade de Deus o tempo todo... não está dentro do reino. Está nada, meu filho. Está fora. Pode até estar perto, mas não está dentro. E aí vive uma vida cristã na ótica deles, mas frustrada. Sim. Porque não colhe as promessas porque não está dentro. Ele pensa que está, mas não está. E aí, pastor, o conceito é crer. O conceito crer. Eu sempre relutei muito contra isso. Sempre tentei muito ensinar a respeito disso. Porque algumas pessoas abrem a boca e dizem, eu creio em Jesus. Mas dentro dela, o creio em Jesus é eu creio na existência. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele é, que Ele foi, não sei. Mas é crer apenas na existência. Mas essa crença até os demônios têm. E ainda parece ter um temor maior do que muitos que dizem crer. E aí eu me esforcei bastante, me esforço até os dias de hoje, a levar a entendimento que o crer não é crer na existência de Jesus, mas crer no ensino dele, em tudo que ele viveu, tudo que ele nos ensinou. E se você crer realmente em tudo que ele ensinou, você o quê? Vive. Então eu não posso simplesmente abrir a boca e dizer que eu creio só porque eu creio que ele existiu ou existe. É um pouco mais fundo que isso ainda, meu irmão. Então vamos mergulhar. É um pouco mais fundo que isso. Esse texto que você citou agora, esse é Tiago, capítulo 2, né? Que o diabo também crê. E crê não apenas em Deus, viu? Tiago diz nesse texto, eu acho que é 2,19, ou 14, não me falha a memória. Ele crê não apenas em Deus, mas que existe um só Deus. O diabo sabe que existe um só Deus e treme. Então, qual a diferença do crer do diabo, isso, que não é um crer que salva, é isso aí, para um crer que de fato crava? É que o diabo crê, mas não se submete. Pronto. O diabo crê, perfeito, mas não tem a Deus hoje como Senhor da sua vida.
Perfeito. Então, esse crer... E nós temos irmãos que vivem assim? Então, o crer que salva, meu irmão, é o crer que te leva a submeter-se ao senhorio de Cristo, Era a aí que eu tornar-se queria um chegar. vassalo dele, um escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele é rei e eu sou um cidadão do reino dele, que me submeto às leis dele. O apóstolo João, 1 João, capítulo logo 2, diz que aquele que diz lá que crê, mas que não obedece, não segue seus mandamentos, é mentiroso. E aí? E aí é onde é que eu digo que muita gente está vivendo uma prisão sem entender que nessa prisão está. Tem muitos cristãos acreditando e eu vejo isso no dia a dia, pastor. Eu vejo as pessoas sofrendo, de pessoas perto de mim, que vivem se questionando, meu Deus, por que minha vida não acontece assim? Por que minha vida não é assim? Por que isso? Por que aquilo? E aí, quando eu faço uma rápida análise da vida do cristão, eu não vejo submissão a nada. A nada. E eu não sei se sou eu que estou fracassando, se sou eu que tenho dificuldade em fazer os indivíduos entender, ou parece que é lacrado, que é fechado o entendimento, e eu não consigo fazer elas entender que o crer não é crer na existência, é crer em tudo que ele nos ensinou, e por isso, quando você crê, você vive. Então, a submissão a Cristo é o que vai nos dar, o que vai nos garantir muitas das promessas que ele mesmo fez. Esta submissão é viver aquilo dali que ele nos orientou a viver. E algumas vezes nos ordenou para que vivêssemos. Pronto. É essa ordem aí que entra no contexto de reino, né? Reino, rei, etc. É porque eu vou lhe dar duas imagens bíblicas. Vou tentar construir aqui contigo e com quem está nos ouvindo duas imagens, dois momentos, duas situações, para que a gente perceba. São lugares onde Cristo pode estar, mas de maneira diferente, pelo menos para as pessoas que estão ali. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 42, temos ali quatro atitudes de uma igreja verdadeira. Vamos usar esse termo, igreja verdadeira. Ótimo, perfeito. De gente que de fato foi lavada no sangue do Cordeiro, foi regenerada pelo poder do Espírito. Então se liga aí que vem as características da igreja verdadeira. Isso. São algumas... Atos 2, 42. E perseveravam, preste atenção nas palavras, e perseveravam. Então presta atenção, que está aqui. Ó. Pronto. Perseveravam. Esse mantinho eram constantes. Era uma luta. Eram constantes nisso aqui. Na doutrina, há uma perseverança na doutrina, em se manter nos ensinos de Jesus. Olha, aí que eu estou dizendo. Em mais o quê? Aqui está dos apóstolos, mas os ensinos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, estava fundamentada em Cristo, logicamente, nos ensinamentos de Jesus Cristo, e nem tem como ser diferente disso. Na comunhão. Você reparou que quanta gente na igreja não gosta nem de estar junto de irmãos? Esse é outro problema. Ele entra no templo, não olha para o lado, não fala com ninguém, ele entra, ele senta, ele fica ali. Tem coisa pior, pastor. Ele canta, ele termina o culto, vai embora, não olha para o lado, não dá um sorriso, não dá um abraço, não enxerga em quem está do lado dele o milagre que aconteceu com ele, ou que deveria ter acontecido para ele estar ali, o milagre do novo nascimento. Ele não vê naquele irmão do lado com problemas, imperfeito ainda, ele não enxerga naquele irmão o amor de Deus sobre aquela vida. O amor, sabe, intenso de Deus para se fazer carne e morrer por aquela pessoa. Ele não tem afeição por aquele irmão, porque ele não vê isso. Ele não vê aquele irmão na cruz de Cristo, ele não vê aquele irmão banhado no sangue do Cordeiro, ele não vê aquele irmão lavado, com vestes trocadas pelo Senhor. Então, sabe, ele não vê no outro por causa de quê? Porque ele não vê nem nele mesmo. Exatamente, e aí está o problema. Exatamente. Ele não tem essa experiência, ele não tem essa vivência. Ele não se olha assim. Ele não tem um comparativo, né? Então,
ele vê o outro como ele, nada de especial. Exatamente. Então, para que eu vou dar um abraço nesse camarada? Por que eu vou sorrir para ele? Por que eu vou desfrutar de comunhão com ele? Porque ele não tem nada de especial, como eu também não tenho. Olha só a tristeza, o lamento. Comunhão. Quem nasce de novo, quem entende o que Deus fez com ele, o processo cruento, traumático que o Filho de Deus passou para que ele estivesse ali, e ele enxerga isso no outro, poxa, esse mesmo amor, esse mesmo interesse está nessa pessoa aqui, Deus ama essa pessoa, e eu agora não tenho nenhum tipo de emoção, de cumplicidade com essa pessoa, está faltando alguma coisa. Como tá? Então, é um item para que ressalta que está faltando alguma coisa, algum elemento naquela pessoa. Mas aqui no texto, partir do pão, meu Deus, partir do pão. Compartilhar. Às vezes a pessoa diz, vocês transformam a ceia num culto muito especial, aquela coisa toda, e tem muita gente que só vai na igreja por conta da ceia. Isso é problema deles que fazem isso. Mas que a ceia é um momento especial, pelo amor de Deus, quem não enxergar isso não entendeu nada da cruz de Cristo. Não entendeu nada da cruz de Cristo. Não entende nada de uma nova aliança. Não entende nada que aquilo representa, simboliza o Cristo sendo partido por amor a pessoas, sendo entregue por Ele, como ovelha muda que vai, sabe, ali para o matadouro, para o abatedouro. Ele não vê Cristo nisso. Então, são sintomas de uma doença espiritual que ainda comete aquela pessoa, não entender a relevância do partir do pão, seja na comunhão entre irmãos, e seja na comunhão, sabe, com Cristo, na memória de Cristo. E mais, nas orações, infelizmente, e eu vou falar isso olhando para aquela câmera ali, para olhar para quem me ouve agora. Infelizmente, os cultos de orações das igrejas, muitas vezes, são os mais vazios. E a palavra de Deus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Eita. Marcada. Forte, hein? Então, uma das marcas do verdadeiro cristão, de quem nasceu de novo, Vida de oração. é vida de oração. Seja a oração pessoal, portas fechadas, seja a oração no templo, No coletivo. coletivo, Em comunhão. porque a Bíblia traz para nós tanto uma ideia da igreja que é coletiva e de uma igreja que é individual. Sim. A igreja individual é a noiva, e a noiva que desposa com o seu noivo, ela está na intimidade com o seu noivo, portas fechadas. Sim. Entende? Bem interessante. Portas fechadas com o Sim, seu noivo. Isso. São só os dois ali. A intimidade. As delícias da intimidade. Isso. O prazer da intimidade. Muita gente não tem isso. De verdade. E também a igreja tem a ideia do coletivo. A ideia de corpo. De né? corpo, de assembleia, de reunião, de congregação, que vem pela lavoura de Deus, construção de Deus, casa de Deus. Não é isso? Então, uma lavoura não é composta de um pé de milho, um pé de soja, um pé de qualquer coisa. Não, a lavoura é um conjunto de pés. Oração ali. Por quê? Porque todos cremos no mesmo Deus, fazemos parte de um corpo só, dependemos de um só Senhor. Então, oramos juntos, intercedemos juntos. Então, oração. Isso aqui, esses quatro Então, podemos pegar esse aqui como princípios de um verdadeiro cristão. Práticas cristãs. Não apenas crer, mas perseverar na doutrina, nos ensinos, né? Ter comunhão, portanto, não tem como digerir a questão dos desigrejados. A comunhão, ela é princípio de ser igreja. No partir do pão, que é uma ideia de compartilhar, de estar junto, etc., que também está ali de mãos dadas com comunhão. E também nas orações, que eu diria que seria um relacionamento com Deus.
Com Deus. Tanto íntimo quanto em corpo, como igreja. Em corpo. A gente vê na Bíblia, prenderam Pedro. O que a igreja fez? Se reuniu para orar, Pedro lá para preso. interceder. Pedro está lá, com escolta. Está lá, sabe, com algemas, com dois guardas do lado dele, dormindo do lado dele, um do lado de cá, 2 sentinelas à porta, grades, e fora das grades 2 sentinelas, mas a igreja está orando, a igreja reunida, congregada. Ela entendia isso aqui. Ela entendia. Ela entendia que elas faziam parte de um corpo só. E que Pedro fazia parte desse corpo. E Deus ouviu aquela oração. Então, pastor, aí vou pegar o meu próprio gancho. Quando eu disse, elas entendiam isso daqui. Para mim, o grande problema dos dias de hoje é esse. É o não entendimento, a falta de compreensão. E isso se dá, por quê? Pela falta de instrução. Eu sei que quando Cristo nos entrega por responsabilidade cuidar das ovelhas, cabe a nós também a ideia de cuidar em amplo aspecto, todos os sentidos. Então, é cuidar no ensinar, é cuidar no proteger, é cuidar no resguardar, é cuidar no apacentar. Tudo isso. Então, o não entendimento de hoje, eu tento fugir disso, porque parece que eu estou batendo muito em cima dessa tecla. O não entendimento hoje são 2 caminhos. Primeiro, os que não têm interesse, os que não se encontram dentro desse perfil, não têm o menor interesse em conhecer a palavra, estudar a Bíblia. Não tem o menor interesse, nem um resquíciozinho. Simplesmente ignora, menospreza e despreza. Muitas vezes, e eu disse que dariam 2 imagens, e acabei não dando, né? Foi, verdade. Dei só umas, que foi aqui de Atos 2:42, que são algumas práticas da verdadeira igreja. Agora, vamos olhar para o tanque de Betesda e vamos ver também ali um ajuntamento de pessoas que estão ali na expectativa de alcançar alguma coisa para elas, Sim. algum benefício para Sim, elas. sim. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, em Atos 2:42, tem pessoas reunidas, pessoas que se reúnem com um propósito. No tanque de Betesda, também pessoas se reúnem com um propósito e numa expectativa de que Deus abençoe. Verdade. Então, está cheio de doente ali. Tem cego, tem paralítico, tem gente manca, tem gente com toda sorte de problemas, que tem uma expectativa. Estão ali, não porque creram em Deus e se arrependeram de pecados e então assumiram Cristo como Senhor da sua vida. Não. Estão ali porque estão à procura de um milagre para as suas vidas. Estão ali porque estão na expectativa de que, da parte de Deus, seja enviado um mensageiro para mover as águas. Isso. E o sobrenatural acontecer. Interessante. Entenda só. Bem característico para os dias de hoje, né? Ou seja, realmente a Olha sua só. ideia de que sempre essa foi uma realidade. Sempre foi. Não estão ali porque estão arrependidos de pecados, não estão ali para glorificar a Deus, Não estão buscando não a estão Deus. ali para aprender de Deus, não estão ali. Elas estão ali para se servirem de Deus, para alcançar do Senhor uma bênção especial para as suas vidas. Elas não estão ali para exercer comunhão com quem está ali também. Verdade. Não estão ali. Não, eu vou lá, é difícil estar ali, mas eu vou lá porque é tão bom estar com meu irmão cego, com meu irmão aleijado, com meu irmão, sabe, problemático, leproso. Não, leproso não tinha, não. Mas é tão bom. Não é por comunhão. Não é para partir algo de especial. Porque tinha os mesmos interesses. Para compartilhar algo de especial com aquelas pessoas. Não. Ele estava ali por ele mesmo, e apenas por ele mesmo. E pelas demandas dele. Tanto é assim E hoje é muito que assim. Jesus, o Deus da compaixão, da misericórdia, em tempo de festa em Jerusalém, todo mundo no templo, e era também onde se esperava que estivesse o Messias, no templo. Sim. Mas ele toma um novo rumo
e vai para o tanque de Betesda. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? Em todos os sentidos. Ele vai para lá, e em chegando lá, ele começa uma conversa com um paralítico, que estava ali há anos e anos e anos, e ele faz uma pergunta a esse homem: você quer ser curado? Uma pergunta óbvia. É lógico que ele queria ser curado. Ele fala: eu quero sim, parafraseando, quero demais ser curado, eu estou aqui nessa expectativa há anos, mas quando as águas se movem, ninguém me ajuda a chegar lá. A outra marca da igreja verdadeira é essa. Há uma ajuda comunitária. Um fortalece o outro. Aqui no tanque de Betesda, não. Eu estou aqui por mim mesmo. Por isso que grande parcela das pessoas que estão na igreja de hoje, elas não estão nem aí para as outras pessoas. Elas não se interessam por elas. Elas não olham dentro dos olhos delas. Elas não começam uma conversa com ninguém. Elas não estão interessadas na saúde espiritual de ninguém. Inclusive, É ela só. ela é tão Como na só. verdade, É. sempre foi. Porque só quando o grão cai em terra e morre, é que se torna uma nova planta. Isso, é. Então tem muita gente dentro das igrejas Sem morrer. que, sem morrer, é grão de trigo ainda, que não se partiu. Esse é um sentimento tão verdadeiro para os dias de hoje. Eu digo para os dias de hoje porque é nos dias de hoje que a gente encontra aí esses grandes templos, grandes igrejas e grandes reuniões. Que eu conheço pessoas que dizem: não, eu prefiro congregar. Numa igreja grande, porque eu entro e saio, ninguém nem me viu. Eu entro e saio também, eu não vejo ninguém se mete na minha vida, nem eu me meto na vida de ninguém. Ou seja, é um pensamento totalmente fora do contexto igreja da coisa, do contexto bíblico da coisa. Essa pessoa não está procurando um pastor para ela. Não, ela não tá quer nem que o procurando pastor pastor. saiba da existência dela. Ela não está procurando um pastor, ela não quer ser apacentada, ela não quer ser cuidada, porque ela não é grão de trigo que nasceu de novo. Ela faz parte... Ela está indo para o tanque de Betesda. Não vou falar isso, porque a gente não pode julgar a esse ponto. Mas há um indicativo, vamos dizer assim, há um indicativo de que essa pessoa não entendeu nada ainda do que seja evangelho, do que seja ministério dado por Jesus. Ele não entende a relevância de um pastor na vida deles. E tem muito pastor que também não entende o seu papel, que acha que apacentar é pregar. Não, eu apacento pregando. E é evidente que a pregação faz parte do apacentamento. É lógico que faz. Não vou nunca dizer que não faz. Mas não é só isso. É corpo a corpo. É ligar a ferida. É passar remédio. Sabe? Muitas vezes é quebrar a perna para botar no lugar. Faz parte. Faz parte, quebrar a perna para botar para encaixar no lugar certo, porque estava desencaixado. Entendeu? E muita gente não quer isso. Não quer isso porque ela não entendeu nada ainda do que seja a Igreja de Cristo. Ela não entendeu o seu papel. Então, nós estamos aqui citando uma realidade dos dois lados, né? Estamos vivendo um contexto onde tem mas muita gente que não consegue entender e compreender o que é ser realmente, de fato, igreja e cristã e etc. Tudo isso aí. Por outro lado, elas não entendem, por falta de realmente, há uma carência de explicação, porque hoje nós temos pregadores, mas nem todo pregador traz a mensagem que supostamente deveria estar sendo disseminada, deveria estar sendo lançada. Até mesmo pela necessidade. Diante de tanta necessidade, de um público tão grande que não entende, que não compreende, então, como igreja, os pregadores e pastores deveriam estar atuando nessa necessidade, nessa ferida que está aberta, curando aí, com o quê? Com palavra. Então, podemos dizer assim, que tudo o que a gente entende hoje como características patológicas,
do ponto de vista espiritual, ela é proveniente da ausência de informação, de entendimento. Sem informação, sem entendimento. Sem entendimento, sem compreensão. Sem compreensão, você vive uma ilusão. Você não vive o que é para viver. Além desses fatos, assim, porque falando assim, a gente fica só num plano natural da coisa, né? Você prega, você ensina, você ministra, então as coisas acontecem. E a gente não pode nunca deixar de colocar nessa equação a participação efetiva do Espírito Santo de Deus, sabe, trabalhando o coração do homem, levando a um ponto de arrependimento, de mudança, de percepção de necessidade de mudança. A gente não pode esquecer nunca que existe um Deus que batendo a porta, que bate a porta, mas que não arromba a porta de ninguém. Ele não chega chutando, ele não chega violentando, ele chega batendo, ele chega chamando, ele chama. Ele chega mostrando o que fazer, como aquele jovem. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Meu filho, vai lá, cumpre os mandamentos. Isso aí é mole para mim, eu já faço isso desde tenra idade. Sempre fiz isso. Você fez mesmo? Muito bem. E o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, tá bom, então pega essas coisas todas que você tem, vende tudo e vai dar para os pobres. A questão aqui não é dar para os pobres, a questão é mostrar onde estava o coração daquele menino, Sim. daquele moço. As prioridades. Onde estava o coração dele. O coração estava na riqueza dele, não estava, na verdade, no mestre que estava diante dele. Não estava ele não via Jesus como o Filho de Deus, como o Messias Salvador. E eu acredito que, pelo pouco que eu entendo... Então, tem muita gente dentro da igreja querendo vida eterna, mas que não entendeu ainda quem é Jesus. E não está disposto nem disposto a abrir mão, a renunciar coisa alguma da sua vida para alcançar aquilo. Isso não é mérito não, viu? Isso não é mérito não. Isso é o fruto de uma compreensão, de um discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. É obra do Espírito. E essa questão de renúncia, pastor, ela tanto no Velho, existe uma unidade entre Velho e Novo Testamento, porque no Velho nós temos o quê? Deus pedindo Isaac. Sim. No Novo, nós temos o quê? Jesus pedindo ao jovem que ele mostrasse realmente onde é que está. O pedido de Isaac, o pedido de renúncia de riqueza, é justamente, praticamente com o mesmo objetivo. Sim. De ver até onde aquele indivíduo está disposto a renunciar, a obedecer e a viver e ser orientado por Deus. Não necessariamente, assim como foi com Isaac, muito possível, talvez se o jovem tivesse dito, sim, eu pego minha riqueza, de repente nem precisaria. De repente é uma prova, é um teste. Então, Deus faz esses testes conosco, né? Ele nos avalia constantemente para que a gente seja merecedor de alguma coisa, ou essa questão de merecer está completamente descartada? Entenda só, meu irmão, Deus não está nos avaliando. Ele já sabe. Ele não é um juiz que está precisando que a gente apresente para ele provas urgentes de A ou de B. É para ensinar nós mesmos, no caso. É lógico. Né? Ou você acha que no grande trono branco, no grande juízo final dos tempos, ali é para que o reto juiz que vai estar ali, é para que ele saiba que, de fato, aquela pessoa merece condenação. Não é para ele, não é para o juiz, ali é para o réu, é para o condenado, para que ele entenda que é justa a condenação dele. Sim. Então, as provas que Deus manda para a gente, não é para que Deus saiba, de fato, como é o meu coração. Ele já sabe do meu coração. Ele já sabe da minha fraqueza. Ele já sabe tudo a meu respeito. Mas é para que eu me conheça, para que eu saiba que eu sou falho, de que eu sou pecador, de que eu preciso dele na minha vida. Então, que ele é a minha força. Tudo vai partir do princípio de tomar consciência. Lógico. Não é? O princípio está aí. Se você não o princípio toma não é que o Espírito nos convence? Isso. Pronto. Ele me convence o mundo da justiça e do juízo. Pronto. Convence o cara do pecado, convence da justiça, do juízo. Ele é a consciência. Nossa consciência. Inclusive, há quem diga que a consciência é... O espírito e a consciência é uma coisa só. Há quem diga e afirma a questão da corpo, alma e espírito, né? Há quem diga que o espírito é a nossa consciência. A questão que eu queria trazer aqui agora, pastor, ainda
atrelado a isso, essa questão de entendimento, de compreensão, de pessoas sofrendo, ainda há muitos doentes a serem alcançados e tratados por Jesus nos dias de hoje. O senhor consegue enxergar assim ou não? Com certeza, meu irmão. Isso está dentro da igreja e fora dela. Então, Mas Jesus ainda é extremamente necessário para os dias de hoje. eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, a gente falando assim, dando essa tônica, essa ênfase, né, nessa igreja claudicante, que não é igreja, dá a impressão de que a gente está fazendo chover no molhado, que não acontece nada de novo. Mas olha, meu irmão, acontece coisas novas nos corações. Tem muita gente brotando do Espírito aí, nascendo de novo. Tem muita gente conhecendo o Senhor Jesus. Sendo alterada, transformada, vida impactada. Radicalmente transformada. É lógico, a salvação é um processo que acontece ali. Cada um tem o seu. Quando você é regenerado, é regenerado naquele tempo. Haja luz e houve luz. Houve uma regeneração. Agora, a santificação, o aperfeiçoamento, é o que acontece no gradativo da vida inteira, porque o padrão é Cristo. E qual é o homem que chegou a esse padrão? Pois Me aponta um desses aí. Não é isso? Então, ninguém chegou lá, nem o Fernando e nem o Gabriel. Nem o Gabriel, pois é. Chegaram lá ainda. Nem nós também, vamos deixar aqui registrado. Fernando e Gabriel são dois assistentes aqui, dois jovens muito tementes a Deus que estão conosco hoje aqui. Então, o processo da santificação, ele existe. Então, eu não vou encontrar ninguém dentro da igreja perfeito. Eu vou encontrar gente aperfeiçoada, mas não perfeita. Sim. Eu vou encontrar gente sendo santificada. Isso já é um problema. Pensar que tem gente perfeita lá. Não, né? não tem. Já é um problema. E tem muita gente que se decepciona com a igreja por conta de gente imperfeita dentro dela. E isso, a partir do pastor, é o primeiro. É o primeiro. Sim, e deve ser bem trabalhado isso aí. Tanto que, por exemplo, muitas vezes chega alguém na igreja, aí gosta muito do louvor, gosta muito da maneira como foi recebida, e por acaso gosta até da mensagem do pastor, não é isso? Aí nos procuram, pastor, eu gostei muito desse local, vou ficar aqui com o irmão, quero ser membro desse local. E eu, nesse momento, sabe o que eu faço? Eu não pego a ficha de membro, não. Eu sento, chamo para o gabinete, vem cá, vamos conversar um pouco? É importante que você entenda algumas coisas nesse processo. Né? Então o senhor é desse tempo aí, o senhor não é daquele que já chega abraçando, não, bota no grupo de louvor. Não, porque eu é para segurar logo para não ir embora. Não. Eu não mando ninguém embora, não desprezo, não digo que não, que isso, meu irmão, não faça isso Nem não. trata com indiferença. Não trato com indiferença, valorizo a decisão dela, daquele momento, valorizo, me agrado que ela tenha gostado daquele local, do ambiente espiritual daquele local, que tenha gostado da minha pregação, me agrado essas coisas, mas não pode ser apenas isso. Ela tem que entender o que é a igreja primeiro e o tipo de relação que vamos manter a partir daquele instante que ela diz que deseja ser uma ovelha minha, porque aí vai ter, a responsabilidade vai ter recai sobre o senhor. Uma relação de confiança, de reciprocidade. É de pastor para ovelha. O pastor tem interesse na ovelha, em todos os sentidos. Tem interesse não apenas na saúde daquela ovelha, não apenas que ela cresça bem, não apenas que ela coma, ou que ela esteja bem que ela acomodada, beba, que ela esteja se sentindo saudável. bem. Não, o pastor, ele quer que ela produza alguma coisa. Que ela entenda, compreenda. Que ela entenda e que ela produza alguma coisa com a vida dela. É o que eu digo. Eu acho que a produção ela só vai a partir do momento da compreensão. Que ela se multiplique, que ela esteja bem no rebanho. Que ela tenha um relacionamento com o rebanho. Então, há um interesse do pastor na ovelha em todos os sentidos. E a ovelha deve ter também um interesse no pastor, uma segurança no pastor. É interessante isso, pastor Thomas, essa questão de ovelha. A ovelha que é ovelha mesmo, ela se acostuma tanto com o pastor, com a voz do seu pastor,
que ela distingue aquela voz. Quando os pastores se reuniam nos campos, as ovelhas se misturavam. Olha, isso é O bem rebanho interessante. se misturava. É, Mas quando o pastor entendia que era hora, ele se levantava e dava uma voz de comando, e as ovelhas dele, que estavam misturadas no rebanho, saíam todas de lá e seguiam o pastor. sim, eu entendo Por isso, perfeitamente isso. por isso Jesus disse: as ovelhas ouvem a minha voz e E elas a a reconhece. reconhecem. E o fruto disso, que segue, que obedece. Então, existe, e é necessário que exista uma relação bastante próxima e íntima de pastor com ovelha. E a pessoa que chega precisa compreender isso. Não apenas ficar porque gostou do louvor, gostou da igreja, não. Ela precisa conhecer esse pastor. Eu digo para ela: olha, antes de você se tornar uma ovelha minha, me conheça, saiba quem sou eu, pergunte de mim, saiba da minha história, para saber se você deve, de fato, confiar sua vida espiritual a mim. Entenda-se confiar, não é isso? Não é que ela vai depender de mim para tudo, não. Mas que ela vai estar ali devendo me ouvir e me seguir. Eu preciso ser, de fato, um modelo para ela, alguém que ela venha espelhar a sua vida. Eu preciso que ela tenha essa confiança em mim. Vamos pegar esse gancho aí, pastor, por um ponto extremamente importante, que eu acho que é uma informação que vale ouro para quem está nos assistindo agora. Esse relacionamento ovelha-pastor, pastor-ovelha, e o pastor sempre como autoridade, o pastor sempre como uma pessoa que tem voz de comando, né? Essa voz de comando, esse relacionamento, como é o proceder de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus? Porque, às vezes, a gente se engana com a ideia de que o pastor é dono da vida da ovelha. E aí a ovelha não dá um passo, não toma uma decisão. Eu não estou dizendo que a ovelha não deve buscar orientação com o seu pastor. Eu estou falando a respeito de aprisionamento, de pessoas que ficam completamente aprisionadas aos pastores ao ponto de não conseguirem tomar, não conseguirem levar a vida, caminhar, sem tomar uma decisão, porque precisa ir primeiro ao pastor, para o pastor tirar uma palavra. O pastor vai tirar uma palavra para mim, eu vou saber se eu posso viajar ou se eu não posso. Se eu posso ir à praia com minha família ou se eu não posso. Se eu posso comprar o carro ou se eu não posso. Se eu posso vender o carro. Entendeu? Essa relação, ela é neste nível de dependência? É evidente que não. Isso é doentio. Isso não é bíblico que seja assim, de forma alguma. Deve existir uma correspondência de autoridade, de submissão, com certeza deve existir, mas isso até que a palavra de Deus esteja se cumprindo. Ela é o parâmetro de limite. Importa antes obedecer a Deus do que a homens. E quando Pedro e João disseram isso, eles não estavam diante de qualquer homem, não. Eles estavam diante de autoridades religiosas, diante de um sinédrio, de gente, de expressão. E ele estava dizendo: olha, antes de obedecer a vocês, eu obedeço a Deus. Aquilo que houver de sintonia, eu fico com Deus. Então, o pastor, ele precisa apacentar com a Bíblia aberta, segundo o que está escrito. Isso. E a ovelha tem que ser apacentada com a Bíblia aberta, conferindo. Também. Conferindo. Isso. Lógico, conferindo. Para saber se, de fato, ela está numa relação sadia. Porque em todas as áreas existem relações que são sadias e relações que não são sadias. Existem relações de autoridade e de autoritarismo, que são coisas completamente diferentes. E algumas delas nós podemos caracterizar e bater o martelo que se trata de um abuso de autoridade. Abuso, autoritarismo. Isso. É um dominador, realmente. Isso. Você deu exemplo aí, a pessoa vai comprar um carro, tem que saber de que marca é, de que cor que é, tem que perguntar ao seu líder sobre aquilo, se tem aprovação dele. Meu Deus,
Para mim é construir, com todo o respeito às pessoas que estão aqui nos assistindo, para mim é construir. O pastor que alimenta essa ideia e não torna a sua ovelha capaz. Porque a ideia de pastor não é... Quem faz isso gosta, porque ele se sente empoderado. Isso. Uma pessoa empoderada, eu percebo isso. De muito poder, e que está ali, sabe, tendo domínio sobre... Mas isso é... Até palavra de maldição sai, às vezes. Isso daí é mais uma pessoa que não entendeu. Não. Mesmo estando na posição de líder, né? Líder e ovelha, ambos estão fadados. Infelizmente colocaram ele nessa função, né? Então, é isso que eu digo. Porque alguns deles, pastores... Para trauma e problemas de um rebanho. Alguns deles eu percebo que se trata de falta de entendimento mesmo. Às vezes não é mau caratismo, às vezes é uma pessoa com coração bom. Ele entrou no sistema. Mas entrou nessa ideia, foi vendida essa ideia para ele, ele acredita que isso tem que ser assim e aplica. Então eu percebo que o princípio de todo mal é uma coisa que eu estou... Aliás, é o que me motivou ao Bíblia Podcast. O princípio do mal é o desconhecer. É o desconhecer, porque o desconhecer bíblico nos leva à destruição. Você quer dizer que o princípio das trevas é a falta de luz, né? Exatamente. A luz, onde é que a gente encontra a luz? Pronto. Conhecereis... Olha só essa frase, que ficou um tanto clichê para os dias atuais. Mas olha que frase... Mas que não devemos... Eu digo aqui e repito... Não devemos riscar isso da palavra. E eu digo aqui, isso não é frase de Bolsonaro, isso é frase de Jesus. E eu não vou deixar de falar. Por questões partidaristas. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade, a libertação está no conhecimento de uma verdade que precisamos adquiri-la. E, ao adquirir esse conhecimento, nós vamos nos libertar. Ele não destrinchou, não detalhou que libertação é essa. Mas eu queria trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo, está aqui aberto já está um tempinho. É a libertação do pecado, das travas do pecado, das algemas do pecado, meu irmão. Mas o pecado caracteriza um mundo de coisas, né? A escravidão do pecado. A verdade vem para isso, para te libertar disto. E te fazer uma pessoa nova em todos os sentidos. Mas é possível a gente estar em pecado sem saber que estamos pecando? Sim, pecado por ignorância, com certeza. Aí é onde eu acredito que mora o mal mesmo. O que eu vejo hoje, né, não é que mora exclusivamente, pastor. Olha para minha cara. Complete. Aonde que mora o pecado? Quer dizer, o pecado por ignorância seria o grande problema. Eu diria que não. Eu diria que o grande problema é o pecado de consciência. É aquele que o cara peca sabendo que está pecando. É verdade, esse daí é terrível. É a opção pelo pecado. É a opção pelo pecado. Isso aí é mais nojento mesmo. Pois é. Esse por ignorância é via de regra, quando você mostra a ele o erro dele, ele se arrepende, ele bate na testa e fala, meu Deus, é verdade, olha só o que eu estava fazendo, me perdoa, Senhor. Agora, aquele que peca premeditando, que peca sabendo, bom, esse que vive no pecado, na igreja então deixa de lado. Porque realmente não está fora do contexto de igreja. Mas eu queria trazer aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, Lucas, capítulo 4, verso 18. Vocês que estão aí assistindo, vai poder acompanhar, daqui a pouco os meninos colocam aqui na tela. Lucas, capítulo 4, verso 18. Na minha versão diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E aqui nós sabemos que Jesus tomou à mão o livro de Isaías, né? E ele repetiu as palavras. Agora, o mais interessante é o verso seguinte, o verso 19. Os 19 e o 20, são pequenos, dá para ler. E promulgar a época da graça, proclamar a época da graça do Senhor. Olha o 20. Em seguida, ele enrolou novamente o livro, devolveu o assistente e assentou-se. A sinagoga, todos olhavam com os olhos fixos nele, em sua pessoa. 21. Então, ele começou a pregar e dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ora,
Logo, eu entendo que, além do papel de Salvador, embora isso está intrínseco como característica de um Salvador, é trazer vista aos cegos, é trazer a visão de volta, e a visão, o entendimento. Tem gente que enxerga, mas é cega do mesmo jeito, né? De todos os sentidos pode ser aplicado isso aqui. Trazer vista aos cegos, restituir liberdade aos oprimidos. Essa libertação também é uma libertação que podemos entender por falta de entendimento, de compreensão e de conhecimento. Sim. A vista, dar vista aos cegos é dar entendimento. E aí, no fim, pastor, ele diz, a partir de hoje, isso aqui está cumprido. É como se ele estivesse trazendo toda essa... É como se ele tivesse, não. Ele tomou esta responsabilidade para ele e disse, a partir de hoje, está valendo isso aqui. Profecia cumprida. Profecia cumprida. Não há mais o que esperar. Aquele que podia trazer a vista já chegou. Aquele que podia trazer salvação, libertação, aquele que podia trazer o entendimento. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, logo toda a libertação que pode ser, que a gente pode conquistar é por meio de Jesus. E tudo que ele nos ensinou. Não apenas porque eu creio que ele existe, mas porque eu creio naquilo que ele ensinou e assim eu vivo. O senhor entende assim também? Sim, sim. Não tenha dúvida. Ele representa tudo isso para nós. A verdade que liberta, a luz que ilumina, o pão que alimenta. É isso? A água que purifica. É tudo isso para nós, né? A fonte. A fonte, quer dizer, ele é a fonte da água, a água é o Espírito, né? Ele é a fonte dessa água. Olha, essa palavra fonte, é a fonte. Fonte de tudo. Tudo começa aqui nele. Não, é interessante que, acho que isso está em Isaías, acho que é 42, 12, que há uma recomendação para irmos às fontes, no plural, às fontes da salvação. Dando a entender para nós que a salvação, fonte da salvação, é uma fonte que tem águas de efeitos múltiplos. Você acabou de ler aí agora. Múltiplos. São águas que saram, águas que transformam, águas que ensinam. Tem até um louvor, né? Assim, que descedentam. Não é isso? Tem sim. Então, Jesus é tudo o que a gente precisa nesse mundo. Quer dizer, e o Espírito dele hoje em nós, não é isso? Agindo em nossas vidas e fazendo de nós igreja. Exatamente. Igreja. Aquela igreja lá de Atos 2:42. Uma igreja que vê o ensino do mestre e gosta daquilo. Agora, isso aqui é parte da minha vida. Agora é essa verdade que entra como elemento transformador da minha vida, entra me ferindo em muitos aspectos, né? A verdade, ela entra nos ferindo, mostrando, sempre, revelando sempre. Os nossos fracassos, as nossas iniquidades, nossos pecados, aquela coisa que nos marcou a vida inteira, né? Aquela nódoa que nos acompanhou a vida inteira e que a gente está até acostumado com aquilo, e a verdade entra, a luz chega, e você olha, meu Deus, isso aqui está sujo. Hoje, antes de sair de casa, fui colocar essa camisa aqui e vi que tinha uma mancha bem aqui. Rapidamente eu fui lá, peguei um sabão, botei em cima com água, esfreguei, para tirar, para não chegar aqui e o moço não ver que está manchada. Mas foi porque eu vi e incomodou o problema, isso, que eu fui atrás da solução para ele. Dá vista aos cegos. Entendeu? Então, é através da verdade, do entendimento, do discernimento da realidade espiritual da minha vida, que agora eu vou tomar atitudes compatíveis e curadoras e restauradoras. Pois bem, então nós caminhamos para chegar à conclusão de que o princípio de solução para tudo está em Jesus. Em tudo que ele nos ensinou, em tudo que ele pagou alto preço para que nós tivéssemos acesso, né, a isso daí, não somente por isso, logicamente, mas
eu, voltando ao tema de igreja bíblica, pastor bíblico e cristão bíblico, para mim, eu acredito que o princípio de tudo está aqui. Porque aqui nós entendemos e conhecemos a Cristo, aqui nós entendemos e conhecemos a história, do ponto de vista histórico, aqui nós temos alimento, aqui nós temos conhecimento, aqui nós temos liberdade, a libertação vem por meio da palavra também. Há outros processos de libertação? Pode existir. Mas essa é uma opinião particular e pessoal minha. Essa opressão, pastor, esse aprisionamento demoníaco de pessoas que são possessas, é uma opinião particular minha com o conhecimento que eu tenho. Esses são os mais fracos, pastores. São demônios suicidas, bobos, burros. Esses que tomam por possessão as pessoas. São os suicidas. Ele sabe que a partir do momento que ele se manifesta, ele vai ser repreendido em nome de Jesus, e eu já passei por essa experiência algumas vezes, eles entram em colapso. Eles se desesperam. São demônios tolos, suicidas. A partir do momento que o perigo, o astuto, aquele demônio de classe mais alta, ele trabalha de maneira silenciosa. Ele arma uma armadilha para pegar você justamente ali da sua fraqueza, e você cai por não ter entendimento, muitas vezes. É assim que eu entendo. O senhor entende alguma coisa diferente disso aí? Sim, isso aí em todos os lugares, né? O problema do tráfico não é... O relevante não é o que está vendendo as drogas na rua, é o chefão que está lá escondido, né? E que ninguém nem sabe que é, e ele não fala, ele não se manifesta. Ele não se manifesta. Não aparece, né? Mas, esse é o princípio. Mas cada um tem um trabalho a cumprir, né? Sim, esse aí sim. que se manifesta, que faz o camarada estribuchar, gritar e tal, o papel dele é levar temor às pessoas, angústia às pessoas, apavorar as pessoas e levar pessoas de algum modo a temê-los. E às vezes até mesmo um suicídio, né? Que uma das características desses que tomam por possessão. Entrou nos porcos e se mataram, jogaram dentro do mar, se mataram, infernizaram, oprimiram aquela vida, tiraram dele a alegria da vida, induziram pensamentos dessa natureza de morte, né? de tirar a vida. Então, o trabalhar dele também é múltiplo. Assim como o trabalhar de Deus é múltiplo, o de Satanás também é. Né? Mas não nos desesperemos. A esperança ainda vive. Em todo o tempo, dos milhões que saíram do cativeiro ali do Egito, pouquíssimos chegaram lá. E quem chegou, porque confiou na palavra de Deus. Isso. Então, muitas vezes me perguntam, pastor, mas eram milhões que saíram, só 2 entraram, só apenas 2. Quer dizer, então, que da igreja, assim, de cada 100, só 2 vão chegar. Não, a mensagem não é essa. A mensagem é que só os que confiam em Deus entram. Não é quantidade. A gente não é... Sempre houve um remanescente fiel a Deus. Eu não vou nem entrar nesse mérito da questão de confiança, porque isso aí dá mais 1 hora de conversa, mas pastor. Confiança é fé, a mesma coisa. Se você não quer falar de confiança, então não fala de fé. É a mesma coisa. Se tem fé, tem confiança. Se não tem confiança, então a fé não está junto. Se você for pesquisar no Antigo Testamento, tem um texto que fala em fé, e o restante fala só em confiança. É a mesma coisa. Fé é confiar, é aderir, é você se colocar de fato ali... naquela dependência daquela pessoa, porque você confia. É o filho que dá a mão para o pai para atravessar a rua, porque sabe, e nem olha para o lado, sabe porque o pai vai fazer isso, é só dar a mão. É só dar a mão. Então, sempre existiu uma multidão, mas sempre tiveram ali as pessoas fiéis. E hoje também é assim. Seja na liderança, tem muito pastor bíblico, homem de Deus,
Graças a Deus. Muitos homens de Deus. Aqui mesmo em João Pessoa, tem muito homem de Deus aqui em João Pessoa, seja como pastor, seja como diácono, como missionário, Sim, sabe? Não importa, sem título algum, sim. homem de Deus, mulher de Deus, temente, que aguarda a volta de Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, tem prazer na lei de Deus, persevera na oração, buscando o Senhor. Tem muita gente por aí assim. Graças a Deus que Tem. tem. Não fique ouvindo só desgraça e palavras de depreciação, não, porque tem muita gente, tem o corpo de Cristo, tem muitas pedras vivas, né? Usando a linguagem de Pedro, tem muitas pedras vivas, pedras que foram avivadas pela pedra viva principal que é Jesus e que está sendo colocada na construção dele. Deus não está fracassando, não, meu irmão. Não, com certeza Deus não. não está fracassando, ao contrário, Com Ele está certeza não. vencendo. Ele saiu para vencer e está vencendo. A igreja de Cristo está sendo adornada, preparada Amém. para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E eu tenho visto isso, tenho testemunhado isso. Até comentamos ontem a respeito de uma reversão, né, de pessoas que estão... O pastor Rinaldo até fez um comentário bem legal. Ele disse: meu irmão, toda vez na obra do Senhor, na história da igreja, quando algo estava indo para um declínio, Deus levanta homens para poder dar o equilíbrio de volta. Então, apesar de todos os fatos que foram aqui citados, Deus ele não perde a batalha. Não. E por mais que a gente, às vezes a gente tem também um probleminha nosso, humano, de sempre dar uma ênfase maior ao problema. Né? Foi o que eu discuti aqui com o pastor Reinaldo e falei para os desigrejados que estavam nos ouvindo com o tema. A igreja não é só os problemas. Existem coisas maravilhosas acontecendo Com no certeza. meio da igreja, testemunhos de vidas, sabe, coisas extraordinárias, milagres. Há quem não acredite mais em milagres, mas os milagres estão por aí a toda hora, a todo instante. E às vezes a gente não enxerga porque somos cegos. Mas quando estamos em Cristo, nós temos vista. E aí a gente consegue testemunhar isso daí. E, por fim, vou deixar o senhor se despedir. Fale um pouco o endereço da igreja, os dias de culto. E como é que as pessoas... o que é que as pessoas vão encontrar lá? Mas pastor, na sua igreja? antes disso, permita falar a quem está nos ouvindo, Sim. que já esteve dentro da igreja, hoje está fora, que chamam de desigrejados, né? Dentre esses, uma parte deles nunca de fato foi igreja de Cristo. Ele fez parte de um ambiente, de uma comunidade, mas de fato nunca foi Não se tornou igreja. nunca se tornou igreja de Cristo verdadeira. Alguns desses não precisam de fato olhar para Cristo como aquele suficiente para a vida deles para salvá-los. E existem sim aqueles que estão fora, desigrejados, por uma forte decepção. Teve a infelicidade de encontrar, seja um pastor calhorda, ou gente que estava ali dentro, que pode nem ser igreja, porque estava lá dentro também, Sim. dando mau testemunho, Sim. um falador, um fofoqueiro, gente que vaidosa, orgulhosa, gente que vive de conflitos, indiferente a tudo e a todos, e que, de algum modo, gente ferina, maldosa, que feriu, não é isso? A estes, eu digo, olha, reconsidere isso, procure um local adequado para você, procure, de fato, um homem de Deus que venha poder representá-lo diante de Cristo. E estão todos por aí. Cuidar da sua vida. E tem muito pastor bacana em João Tem Pessoa muitos para por você. aí. Graças a E em Deus. todos os lugares dessa nação e desse mundão todo. Tem muito pastor bíblico, tem muito pastor temente a Deus, que está muito interessado no bem-estar do seu rebanho. Mas não fique de fora, não fique de fora. Eu comentei, para dentro conosco. Eu não me lembro agora de quem foi que escreveu isso, mas é um dos livros que eu já li. Não sei se foi o Oswald Smith. O fato sobre a arca de Noé, não é isso? O que representa aquela arca de Noé?
ficar ali tanto tempo junto com aqueles animais, defecando, urinando, exalando do corpo dele cheiros específicos, mugidos. Imagina o que foi aquela arca, o que representou estar dentro daquela arca por tanto tempo. Lugar fedorento, difícil. E então o autor fala, pois é, era tudo isso, mas apesar disso, era o único lugar livre do juízo de Deus. Era o único lugar em que havia salvação. É lógico que eu não estou dizendo que é a igreja que salva. Quem salva é Jesus Cristo e só Ele. Mas a igreja continua sendo a construção de Deus. Continua sendo o lugar onde Deus se revela, se manifesta de maneira muito especial. Daí a importância de se estar junto, mas junto mesmo. Não só junto de maneira física, mas junto espiritualmente, emocionalmente, sendo igreja, sendo corpo, que faz parte, um está conectado ao outro, que um depende do outro, que um fortalece o outro, que um trabalha pelo outro. A igreja representa tudo isso. Então, volte para o corpo de Cristo. Existe uma verdadeira igreja. Existem verdadeiros pastores, verdadeiros profetas, verdadeiros representantes do nosso Senhor Jesus. O verdadeiro existe, não deixou de existir. Existe. Não é porque o falso muitas vezes se torna mais visível, é que o verdadeiro não existe. Existe. Bom, nós estamos, a nossa igreja, onde eu me faço presente de maneira mais constante, é aí em Mangabeira, ali no centro de Mangabeira, perto do mercado público mesmo, por trás do Casa Tudo, da Josefa Taveira, Rua Maria Mônica Barros de Souza, 315. A melhor referência que eu dou, pastor, quando me perguntam, é a rua de trás da Caixa Econômica. Sim, mas mais perto do que a Caixa Econômica é o Casa Tudo. O Casa Tudo, porque é a rua por trás do Casa Tudo, ali do centro de Mangabeira, e fica ali, assim, a 100 metros dele por trás, né? Então, é bem facinho chegar. Você será muito bem-vindo ali. Nossos cultos, quinta-feira de oração, 7h30 da noite. Domingo pela manhã é a nossa escola bíblica, 9h30. E domingo à noite, nosso culto, às 18h30. Se você quiser viver esse contexto, parte da história, viver esse contexto de escola bíblica dominical, ainda há quem faça, ainda há quem preze pelo estudo da palavra em um horário e dia específico. Então, se você nunca viveu esse conceito de escola bíblica dominical, mas sempre ouviu falar, agora é uma oportunidade para você na nossa igreja lá, que domingo às 9h30 da manhã estamos lá para estudar a Bíblia. O que mais, pastor? Domingo à noite, 18h30. 18h30. Pois bem, domingo então, à noite. Já fica lá o convite para amanhã. Assim, mesmo que a gente não sabe quando é que vão assistir esse vídeo, né? Sim, Mas está dado o endereço. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Nós temos igreja também aqui. Sim, verdade. Ali no Novo Milênio, Barra do Gramame, não é isso? No Cristo Redentor, Cidade Verde, Valentina, Parque do Sol, não é isso? Santiago, ali em Timbaúba, Pernambuco já. Então, tem vários outros lugares. Em Campina Grande, não sei se alguém de Campina Grande também vai estar ouvindo isso, imagino que sim. Também temos igreja ali no Catolé, em Santo Antônio, tem lá no Portal Sudoeste, Aloísio Campos, então tem algumas igrejas espalhadas por aí. Diga a igreja de Curitiba que os irmãos Curitiba também, temos igreja de Curitiba, Camboriú. Maceió, Ilhéus, Itapetinga. Enfim, se você quer um endereço de uma dessas igrejas, você vai entrar lá em igrejabiblicasemiar.org, é isso mesmo? Pronto, é isso aí. igrejabiblicasemiar.org e você vai conseguir o endereço de todas elas, tá? Então, vou finalizar mais uma vez, meus queridos, agradecendo pela atenção de vocês. E se porventura o que foi dito aqui, o que foi conversado aqui, incomodou você, mexeu com você de alguma forma, a minha palavra final é: busque uma igreja mais perto da Bíblia que você possa congregar.
Eu já parei de falar a igreja mais próxima da sua casa. Se próximo da sua casa tiver uma igreja bíblica, amém. Se não, busque uma mais próximo da Bíblia. Amém? Muito obrigado a vocês pela atenção e esse é o Bíblia Podcast.